Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos. Vamos seguir no nosso estudo. Nós estamos no estudo 48, o banquete de Levi, ou Mateus, né? Foi registrado pelo próprio Mateus, por Marcos e por Lucas. E esse estudo, como a gente lembra sempre, tem como interpretação básica a obra Sabedoria do Evangelho do Pastorino. Mateus registra assim, no capítulo 9, versículos 10 a 13. E aconteceu que, estando reclinado à mesa em casa, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e reclinaram-se com Jesus e com seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Porém, ide aprender o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos registrou assim, no capítulo 2, versículo 15 e 17. E vai Jesus reclinar-se à mesa na casa de Levi, na casa dele, de Levi. E reclinaram-se também com ele e com seus discípulos muitos cobradores de impostos e pecadores, pois havia muitos que o seguiam. E vendo os escribas dos fariseus que comia com eles, com os pecadores e cobradores de impostos, diziam aos seus discípulos dele: por que é que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Lucas registrou assim, no capítulo 5, 29 a 32. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa, e era grande o número de cobradores de impostos e de outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com os cobradores de impostos e pecadores? Respondendo, lhes disse Jesus: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores, para a reforma mental. Entendendo então a lição, Mateus levanta, da sua coleteria de impostos, onde ele estava sentado, que Jesus havia chamado ele. Ele abandonou aquele posto de trabalho e seguiu Jesus. Mas antes ele leva Jesus para a casa dele. E aí oferece a Jesus um grande banquete. E nesse banquete, Levi, ou Mateus, se despede dos seus amigos e colegas de profissão. Realmente ele tinha muitas pessoas que seguiam, os fiscais, os agentes fiscais acabavam seguindo, porque trabalhavam para ele ou com ele, em Cafarnaum. Reclinar-se à mesa é muito interessante. Essa expressão é porque o alimento era tomado enquanto os convidados ficavam recostados, quase deitados, num leito mais abaixo, com a cabeça apoiada no braço esquerdo, ficando o direito livre para servir-se nos pratos que ficavam à mesa um pouco mais alta.
A gente vê isso muito nos filmes, o pessoal copia isso direitinho. Esse é um costume que veio lá da Síria e conseguiu penetrar no costume do pessoal de Israel, da Grécia e de Roma. É tanto que nos filmes romanos a gente vê isso mesmo. Eles deitam, colocam apoia o braço na cabeça, a cabeça no braço, e serve, né, na mesa, fica um pouco mais alta. Então eles ficavam praticamente recostados, quase deitados, né? Era um costume, né? Para os fariseus e saduceus tradicionais, né, ortodoxos, todos aqueles que não eram judeus eram chamados gentios, conforme a gente já falou diversas vezes. E esses gentios, todos eles eram pecadores, na visão dos fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles não trilhavam a mesma estrada, vamos dizer assim, trazida por Moisés, não cumpria aquelas tradições à risca, né? Por isso, eles eram chamados de pescadores, de pecadores, desculpe. E também eram chamados de pecadores todos os judeus que mantinham contato com os gentios e com também os agentes fiscais. Então tinha um tantão de pecador naquela situação, segundo os fariseus e os saduceus. É tanto que o termo pecador aqui não significa que eles eram criminosos e nem delinquentes, eles só não seguiam os preceitos rígidos, legais, ortodoxos deles, dos fariseus. Eles só não seguiam. Por isso, para esse povo mais tradicionalista, eles eram todos pecadores, né? Então, o que significava? O banquete de Mateus tornou-se um verdadeiro banquete de pecadores e de criminosos, né? Porque participar de uma refeição na casa de alguém significava grande honra. Quer dizer, até hoje é assim, né? A gente não convida qualquer pessoa para ir almoçar na casa da gente, por exemplo, só aquelas pessoas que a gente tem uma certa empatia, né? E para esses homens ricos e poderosos, só que eram desprezados, ter Jesus entre eles, comendo, né, banqueteando-se, era uma grande alegria para eles, era um sinal assim inequívoco de estima e de amizade. Mas os judeus que eram obrigados a recitar as bênçãos, nós já falamos sobre isso também. A cultura judaica na época, ela se baseava nas orações ou nas bênçãos recitadas. O pessoal decorava e recitava. É por isso que quando Jesus falou lá na sinagoga de modo completamente diferente, encantou a todos, porque Jesus não falava por uma cartilha, não falava coisa decorada, né? Ritos externos decorados, bênçãos decoradas, não. Jesus falava do próprio coração. Isso admirou a todos, né? E esse pessoal, então, não admitia de jeito nenhum andar, por exemplo, lado a lado com os gentios. Nem em situação que nem a do banquete, e principalmente em qualquer outro ato religioso, eles não concordavam com isso. Veja bem, e 20 anos após a morte de Jesus, os cristãos que vinham do judaísmo, isso é, que foram convertidos do judaísmo ao cristianismo, eles se recusavam a alimentar-se ao lado dos cristãos provenientes do paganismo. Como a doutrina do Cristo veio para todos, quem quisesse estava aberta,
Aí essas culturas acabavam se misturando, mas as tradições acabavam impedindo esse contato mais íntimo entre eles, né? Para esses judeus ortodoxos, aquilo era uma grande promiscuidade. E os fariseus se escandalizavam, né? Toda vez que isso acontecia, principalmente no agora o banquete, eles acharam um absurdo. Mas eles não ousaram falar diretamente com Jesus, não. Ninguém foi lá investigar Jesus e cobrar dele um posicionamento. Mas eles foram cobrar dos discípulos, porque os discípulos eram mais frágeis, né? Do ponto de vista do discurso. Eles foram lá e falaram, mas por que seu mestre está comendo com os pecadores, com ladrões, com cobradores de impostos? Né? Mas Jesus, então, vendo que os discípulos poderiam passar por situações delicadas, como é que ele ia explicar aquilo, né? Jesus intervém pessoalmente, tirando os discípulos daquele embaraço. E Jesus, então, com toda a sabedoria que lhe era peculiar, fez uma grande ironia, só que é uma ironia bem fina, né? Bem bacana. Falando assim, eu não vim para salvar os justos, isto é, se eu não chamei vocês, é porque vocês são justos e são sadios. Vocês não precisam disso. Quem está precisando são aqueles que são doentes, doentios. Então eu não vim buscar justos e sadios, eu vim para os pecadores. Mas Jesus nunca deixava, né, a possibilidade de ensinar. Ele disse, vocês busquem entender o que significa eu quero misericórdia, não sacrifício. A misericórdia, então, vale muito mais que qualquer sacrifício religioso. Misericórdia, a gente lembra, que é sentir no próprio coração a miséria alheia. E Jesus depois cita um aforisma, né? Aforisma quer dizer uma expressão pequena, bem sintetizada de uma grande ideia. Por exemplo, Jesus pega os 10 mandamentos e transforma em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resume tudo. Os 2 mandamentos resumem tudo aquilo. O filósofo Nietzsche, ele também usa muito de aforisma, trazendo ideias, frases curtas, pequenas, e que acabam, então, englobando grandes ideias, né? Então, Jesus confirma esse aforisma. Eu não vim chamar, né, no sentido de convidar os justos, mas os pecadores. E mais tarde, né, o próprio Mateus, no Evangelho de Mateus mais adiante, ele disse, os ladrões e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. É claro. Por quê? Os ladrões e as prostitutas, eles não se achavam virtuosos. Eles se sabiam ladrões e prostitutas. Então eles eram humildes nesse sentido. Não se sentiam virtuosos de jeito nenhum. Enquanto que aqueles, os fariseus, os saduceus, aqueles que vilipendiavam o lar das viúvas, eles se achavam virtuosos, representantes da lei, representantes da divindade, representantes de Deus, conhecedores e donos da verdade. Tanto é que Jesus disse, vocês ficam na porta do reino, não entram e não deixam as pessoas entrarem. Isso é um fato, né? Porque as pessoas se acham superiores a todos. Só porque são investidos de uma autoridade mundana.
de uma autoridade legal mundana, a gente precisa ter muito cuidado. Porque senão alguém, só porque ele tem uma habilidade mediúnica, estou falando dentro da nossa doutrina, ele se sente superior a todos. Isso é um absurdo, é uma casca de banana mesmo. Porque não é superior. Ele tem uma habilidade diferente, habilidade esta que é para servir e não para ser servido, não para ser dono da verdade. Ele é um instrumento da espiritualidade. Por isso ele não deve ser, estou falando dos médiuns, ou dos pastores, ou dos padres, ou de qualquer líder religioso, eles vêm para ajudar a si e aos outros, né? Entendendo então a lição no sentido mais profundo, Jesus ali simboliza a individualidade dentro dessa linha interpretativa nossa, e fica perfeito, gente. A individualidade sabe perfeitamente que as personalidades, isso é, os fariseus, os discípulos, os cobradores de impostos, todo mundo ali simboliza personalidades. Tudo isso são coisas passageiras e coisas perecíveis. E essas pessoas, as personalidades, elas vivem numa situação de irrealidade, achando, tendo certeza, na verdade, de que aquilo é real. É como se toda aquela riqueza, se todo aquele aparato fosse real, mas não. Aquilo é passageiro. Então, a individualidade não dá tanta importância para os atos externos, para as exterioridades da personalidade. O que importa, por exemplo, se a criatura, a personalidade, temporariamente mergulhada na carne, né, exerça uma profissão desprezada pelo mundo oficial? O que importa se a personalidade se extravia naquilo que é exterior, se o íntimo dela está aproveitando aquela oportunidade para um aprendizado maior? Se a personalidade ainda precisa de certas exterioridades, isto é, do banquete, de fazer o banquete, a individualidade não se recusa a participar. Vai ela, a personalidade de Jesus, com todos os seus discípulos, isto é, todos os veículos que a envolvem. Os seus estados emocionais, os seus estados intelectuais, os seus estados físicos, os seus estados vibracionais, aquele quadrado que a gente desenha. E participa da alegria daquela criatura, porque ainda ela está na condição de valorizar aquilo que é real, julgando como coisas duradouras e reais aquilo que, na verdade, não são reais e nem duradouras. Mas na cabeça da personalidade aquilo é um poder que a pessoa tem, uma riqueza que Levi tinha, que Mateus tinha, e que achava que aquilo era algo eterno. E na verdade é apenas uma vivência da personalidade. Se nós estamos na Terra como seres humanos, como tais nós temos que viver? Como diz a própria doutrina espírita, a cada um compete trabalhar ao seu turno. Emmanuel diz o seguinte: não mais somos animalizados. Então, nada de animalismo, mas ainda não somos anjos. Portanto, não vivamos como anjos desprezando a matéria. A matéria não é para ser desprezada. Nós somos igualzinho uma semente, só que somos sementes estelares, sementes divinas. E assim como as sementes materiais, elas têm que ser colocadas na terra para germinar, nós também fomos colocados na matéria para que cada um de nós possa produzir os frutos desejados ou desejosos do Espírito. Por que então fugir à condição humana se ainda somos humanos? Essa lição de Jesus é extremamente importante e visa
vamos dizer, afrontar não é o termo, mas é praticamente isso, deixar claro que não faz sentido ninguém se envaidecer as suas virtudes, fugindo dos contatos daqueles que poderíamos chamar de enfermos morais, porque são eles exatamente que mais precisam da gente, ou precisam dos aspectos espiritualizados. A misericórdia, então, ela é superior a qualquer ato religioso e a individualidade né, não interessa qualquer tipo de admiração ou de elogios dos bons, dos justos e dos santos. Porque esses já estão caminhando, fazendo a sua trilha, sem nenhum tropeço, sem nenhum problema. Essas pessoas estão caminhando tranquilamente, enquanto que os outros que vêm na retaguarda ainda têm as necessidades de N aspectos exteriores, né? Para cumprir cultos, crenças, etc. e tal. O que então a individualidade tem que fazer é exatamente convidar as personalidades ainda viciadas, né, animalizadas, para que modifiquem a sua mente, foi o que diz o evangelista Lucas. Que modifiquem o modo de pensar e o modo de viver. A gente precisa, então, convidar aquilo que a gente fez, aqueles exercícios lá antes da pandemia, né, quando a gente estava fazendo os exercícios de entendimento disso. A gente precisa chamar todas as nossas personalidades para fazerem parte do nosso atual estágio reencarnatório. Devemos amar as nossas sombras, para que elas venham até nós e a gente possa ajudá-las, integrando-as ao nosso novo momento de vida. Se por um acaso as personalidades não aceitarem, a gente deixa essas personalidades ao cuidado dos mentores espirituais. E amanhã ou depois, essas personalidades irão despertar. Então a gente não tem que temer de jeito nenhum, andar ombro a ombro, lado a lado, par e passo com os pecadores e transviados. Não devemos fugir da companhia deles. Só que o Emmanuel lembrou para a gente, nenhum ato animalizado a gente deve cometer. A gente está lá não para desequilibrar-se, mas para equilibrá-los. As pessoas que já são conscientes das virtudes, elas é que precisam, aspas, contaminar aquelas pessoas e não o contrário. Esse é o nosso papel. O papel da individualidade, Jesus, no meio do banquete de Mateus, não é para se transviar com eles, mas para ajudá-los na transformação mental. Porque o contato, então, vai ser grandioso para ambas as partes. Porque em que nós somos melhores do que os outros? Só o fato de pensar que somos melhores já é uma prova de que não somos. Eu lembro muito, né, fazendo crítica ao nosso movimento mesmo, alguns espíritos falam assim, os nossos irmãozinhos menos felizes, os nossos irmãozinhos obsessores, como se nós fôssemos, assim, o suprassumo da virtude. Não é verdade. Algumas pessoas que às vezes entram em situação difícil, às vezes de ser internado numa determinada clínica ou hospital, ele acha que ele está ali por missão, só para servir de modelo para os demais. Então tem que ter muito cuidado. Porque os ladrões e as prostitutas, eles são humildes, no sentido de se acharem ladrões e prostitutas, de se acharem pecadores.
E quando nós nos julgamos melhores, aí nós manifestamos a tola vaidade. E com isso, nós nos afastamos de Deus, que é a humildade perfeita. É esta mensagem que eu queria deixar para vocês, né, no estudo de hoje. E na semana que vem, a gente continua com nossos estudos. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, gente.